crianças, tudo bem? Sou a professora Adriana. Nossa aula será em Geografia, com o tema Zona Rural e Zona Urbana. Para dar início à nossa aula de hoje, eu vou contar uma história. A história que eu vou contar é uma fábula. O nome da história é O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Certa vez, um rato muito elegante que morava na cidade resolveu dar um passeio. Ah, pensou o rato, vou matar a saudade do meu velho amigo que vive no campo e ver a natureza, respirar um ar mais puro. Assim foi o rato da cidade visitar o velho amigo no campo. O rato da cidade foi muito bem recebido pelo amigo do campo, mas estranhou demais o sossego da zona rural. Então, quando chegou o jantar, o rato do campo serviu o que tinha de melhor. Serviu algumas raízes e poucas frutas. O rato da cidade não gostou nadinha daquele jantar. Olhou para o amigo e disse: Meu amigo, vejo que levas uma vida muito simples aqui no campo. Venha comigo para a cidade. Lá vou lhe mostrar deliciosas comidas. Tenho certeza que você não vai mais sentir falta da vida que levas aqui. O rato do campo achou interessante a ideia e concordou. Foi a convite do amigo para a cidade. Chegando na cidade, o rato do campo ficou entusiasmado com tudo que via. Mas logo ele estranhou muito aquela barulheira toda. Eram muitos carros, muitos prédios, as casas eram todas bem juntinhas. Mas ele ficou calado, não falou nada. Logo chegou a hora do jantar. E o rato da cidade conduziu o amigo até a sala de jantar, aonde tinha sobras de comidas de uma grande festa. Então eles começaram a se deliciar com vários queijos que tinha ali, quando de repente ouviram um barulho. Os dois tiveram que sair correndo e se esconder. Quando o barulho acabou, os dois voltaram a se deliciar. Estavam lá comendo na maior tranquilidade. O ratinho do campo todo feliz. Nossa, a comida era saborosa. De repente, alguém abriu a porta e apareceu um gato enorme. E não foi só o gato, não. Apareceu também um cachorro. E os dois ratinhos, para não serem devorados pelo cão e pelo gato, tiveram que novamente se esconder. O ratinho do campo, coitado, quase para o coraçãozinho dele. Ele então olhou para o amigo e disse: Meu amigo, vejo que levas uma vida de muito luxo aqui na cidade. Mas eu vou lhe dizer a verdade. Eu prefiro a minha vida lá no campo, no meu sossego. Lá eu não corro tantos perigos. Então, o ratinho do campo voltou para o sossego de sua casa. Chegando em casa, ele pensou: não existe lugar melhor que a casa da gente. Muito bem, gostaram da história? Quem eram os personagens dessa história? Ah, era um rato do campo e um rato da cidade. Muito bem. O rato da cidade foi visitar o amigo do campo e viu como era a vida dele lá. O rato do campo também teve a oportunidade de conhecer a vida do amigo na cidade. Certo. Vocês sabem por que eu contei essa história para vocês? Muito bem. Essa história dá muitas pistas do tema da nossa aula de hoje. Vamos falar sobre isso. O campo, que é a zona rural, e a cidade, que é a zona urbana.
Na zona rural, que é o campo, lá é mais tranquilo. São aquelas regiões que ficam bem afastadas da cidade. Lá as pessoas vivem em chácaras, vivem em colônias, em sítios, em fazenda. A zona urbana, que também chamamos de cidade, é onde fica concentrado os hospitais, os grandes comércios. As casas na zona urbana são bem juntinhas uma das outras. Tem muitas farmácias, as ruas são bem largas, né? São grandes avenidas, muitos carros. Na zona rural, o campo, o ar é mais puro, não tem tanta poluição. O ar que se sente lá, o cheiro do ar é o cheiro das árvores, das plantas, é o cheiro da terra e outros cheiros. Na zona urbana, a cidade, tem muita poluição. Tem poluição nas ruas, muita sujeira, tem os esgotos, que tem sempre um mau cheiro, tem a poluição sonora, o barulho dos carros, o barulho de carros, de ônibus, tem muita fumaça, enfim. Lembrando que lá na zona rural, antigamente não era como é hoje. Hoje a zona rural evoluiu muito. Antigamente, a zona rural não tinha acesso à energia elétrica. Hoje, com a tecnologia, praticamente todas as propriedades rurais têm acesso à energia. E não só a energia. A zona rural hoje também tem acesso a linhas telefônicas. É possível alguém da zona rural fazer uma ligação utilizando um aparelho celular ligado a uma antena ou mesmo ligado a um aparelho rural. Na zona urbana, que nós conhecemos como cidade, é a concentração maior de pessoas. Então, tem bastante escolas. Na zona rural também tem escola, só que são em menor quantidade. Na zona urbana, a quantidade de escola é bem maior. Afinal, a população da zona urbana é bem maior que a da zona rural. Na zona rural, as propriedades são bem distantes uma das outras. Existem muitas plantações, muitos campos. Na zona urbana, as casas são bem próximas uma das outras. Existe ali o centro comercial e o centro residencial. O centro residencial é onde tem as casas, as moradias. Então, tem prédios, apartamentos, condomínios. Lembrando que no centro comercial também tem casas residenciais. Então, tem ali as lojas, tem grandes comércios, feiras livres e também pode ter habitações ali. Pode ter casas de moradias, né? Casas residenciais. Pode ter condomínios residenciais. Lembrando que lá na zona rural, as casas são um pouco mais simples. O povo da zona rural já vive em contato com a natureza. Então, eles não têm tantos requintes. Eles já são privilegiados com a natureza. Na zona urbana, essa natureza é bem menor, porque já foi feita a transformação de todo o território. Foram construídas grandes avenidas, foram construídos muitos prédios, e tudo isso foi transformando a natureza, na verdade. Foi transformando a natureza. Então, na zona rural, que é o campo, a paisagem, ela é natural. Na zona urbana, a cidade, a paisagem é transformada. Tem muitas construções e isso fez com que essas construções tomassem todo o lugar da natureza, certo? Uma coisa é importante. Na zona urbana tem muitas indústrias, mas lá na zona rural também tem indústria. Também é possível encontrar várias indústrias na zona rural. As pessoas da zona urbana trabalham de forma diferente das pessoas da zona rural.
Na zona urbana, as pessoas trabalham em empresas privadas, repartições públicas, trabalham como mecânico, trabalham em feiras livres, trabalham em hospitais, trabalham em escola. Na zona rural, as pessoas também trabalham em escola, tem professores, tem servente, tem diretor. Só que tem uma diferença. Na zona urbana, esse número é bem maior. É bem maior o número de escolas, acontece também com as pessoas que trabalham. É bem maior o número de pessoas que trabalham na zona urbana, que trabalham nas escolas. Na zona urbana tem muitos trabalhos, tem muita forma para que as pessoas possam trabalhar. Lá na zona rural, o trabalho é diferente. As pessoas que moram na zona rural, elas trabalham cuidando da terra, fazendo os plantios. Elas mesmo que plantam e colhem. Depois pegam os alimentos e vendem na cidade. As pessoas da zona rural também criam muitos animais. Então, elas criam animais de fazenda, como cavalos, criam boi, criam vacas. Elas também criam aves, elas criam galinhas, criam patos, criam marrecos, enfim. Elas têm uma criação bem grande. Na zona urbana também tem criação de animais? Sim, também tem. Mas é uma criação menor, os quintais são menores. Existem pessoas na zona urbana que criam galinha em seus quintais, que criam patos, que criam até marrecos. Mas lá na zona rural, essa criação é bem maior. Eles criam justamente para vender ou para consumir. Outra coisa importante. Na zona rural, as pessoas são mais simples, não tem tantos requintes. Na zona urbana, existe uma variedade de coisas para fazer. Então, a diversão também é diferente. Na zona urbana, as pessoas se divertem passeando, por exemplo, em shoppings. Tem cidade que tem shopping. Outras que não tem shopping, mas tem galeria. As pessoas também passeiam lá. Vão ao cinema, vão ao teatro. Sempre na cidade tem um circo. De vez em quando chega um circo na cidade. Pessoas da zona rural podem visitar a zona urbana para fazer um passeio? Sim, podem. E quais são as diversões lá na zona rural? Lá na zona rural tem muita diversão. É diferente da zona urbana, mas tem. Na zona rural, as pessoas, elas se divertem tomando banho em rios, em açudes, em lagos. Elas se divertem andando a cavalo, andando de carroça. Elas também se divertem indo a rodeios, a vaquejadas. Tem muita diversão na zona rural. Muito bem, crianças. Entenderam direitinho quais são as diferenças da zona rural e da zona urbana? Muito bem. Então, a nossa aula acaba aqui. Para essa e outras atividades, você pode acessar a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças!